Então, eu me desafiei um pouco quando o Paulo convidou para participar dessa apresentação, a refletir um pouco sobre sistemas agroalimentares sustentáveis. Na verdade, é um pouco que a gente já vem fazendo aqui no nosso programa, que é tentar não só criticar, apresentar as nossas restrições a que é o modelo agroalimentar, mas quais são as alternativas, por onde a gente pode construir algo diferente. Então, eu vou justamente tentar lançar algumas ideias, algumas dessas ideias estão sendo inclusive discutidas na disciplina que a gente está ministrando, eu e a professora Fabiana, sobre Sociologia da Alimentação. Então, eu começaria dizendo que a gente tem um problema, e esse problema ele nos trouxe uma nova questão alimentar. E essa nova questão alimentar ela tem sido entendida dentro de um escopo global, enfim, as questões de alimentação atualmente são globais. O Turan, assim como a Ellison mencionou esses processos, o século XX se caracteriza por esse momento da globalização alimentar, que traz problemas novos, mas eles têm impactos locais muito importantes. Uma das coisas que eu vi no ano passado, quando eu fui fazer o meu pós-doc, é uma discussão que está ganhando muita força, espaço no ambiente acadêmico internacional, que vem sendo chamado de um novo nexus. Essa é aquilo que de mais novo eu percebi, que é a ideia de que nós temos que pensar os alimentos na sua conexão com as questões ambientais e de saúde. E na minha opinião, pelo que eu vi, trabalhei, discuti com o professor Tim Lang, lá na City University London, no Center for Food Policy, durante esse ano que eu fiquei lá, me pareceu ser algo extremamente diferente. Isso muda, por exemplo, a maneira que a gente enxerga os alimentos. Os alimentos não só são apenas para produção de segurança alimentar, mas isso leva a toda uma discussão sobre qual alimentos para qual segurança alimentar. Leva a uma discussão também sobre os impactos da produção de alimentos sobre o meio ambiente. Então, isso acho que permite a gente repensar essas relações. E mais importante do que isso, essa discussão do nexus, ela aproxima os estudiosos, os pesquisadores e também os formuladores de políticas alimentares de áreas que até então eram e ainda são relativamente desconexas. Por exemplo, como as áreas que lidam com temáticas ambientais. No nosso país, por exemplo, no Brasil, o diálogo entre Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e o Ministério do Meio Ambiente é virtualmente inexistente enquanto diálogo. Na verdade, existem acusações mútuas como se um atrapalhasse a vida do outro, mas não existem complementaridades. Então isso, na minha opinião, é a forma de organização do sistema agroalimentar do passado. O futuro vai ser muito diferente. Isso permite também repensar a maneira como nós que estudamos as temáticas alimentares ou agroalimentares, trabalhamos isso do ponto de vista metodológico e até teórico. Eu, por exemplo, estou tentando fazer um esforço de me aproximar muito mais do pessoal que trabalha com saúde pública, que trabalha com nutrição, que trabalha com gastronomia, enfim, dessas áreas. Porque eu acho que se nós, os estudiosos do rural ou da agricultura, não fizermos isso, nós vamos aprofundar esse fosso e esse nexus ele não se aproximará. A problemática em torno do nexus, alimentos, água e energia, ou alimentos, meio ambiente e energia, ele é muito claro, porque existe uma demanda crescente por esses recursos. A novidade e as novidades são de que existem mudanças estruturais, tanto pelo lado da demanda como pelo lado da oferta,
que estariam e estão, segundo os analistas, mudando essas relações. Então, pelo lado da demanda, o crescimento, por exemplo, dos processos de urbanização e a tendência a uma urbanização, especialmente em países em desenvolvimento, em países também onde há restrições para a produção de alimentos, como, por exemplo, na região africana e na Ásia, né? E principalmente, por exemplo, na utilização dos alimentos para outras finalidades que não só a nutrição. Por exemplo, a produção de energia através de biocombustíveis, né? Isso pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta, os limites, as barreiras também são cada vez mais claras. Os problemas da impossibilidade de expansão da fronteira agrícola, solos férteis são cada vez mais restritos. O Brasil é ainda um dos poucos países, junto com alguns países africanos e latino-americanos, que tem áreas, digamos, novas para serem incorporadas, ou pelo menos substituição de pecuária extensiva por atividades agrícolas. As questões relacionadas à estagnação tecnológica, por exemplo, o problema dos transgênicos e das suas limitantes, e toda a questão da escassez relacionada aos recursos sobre os quais a agricultura se apoia, ela se baseia, que são solo, água e biodiversidade. Então, nesse sentido, é cada vez mais claro que os alimentos, existem novos fatores que competem pelos alimentos, que não são só os fatores da nutrição. Então, aqueles modelos que os economistas da década de 50 elaboraram, aqui no Brasil, Rui Miller Paiva, quais são as funções da agricultura? A função número 1 da agricultura é abastecer a população urbana. A segunda função da agricultura é gerar excedentes comercializáveis. E a terceira função da agricultura é assimilar produtos que vêm da indústria para que ela possa seguir. Essas funções tradicionais que a economia neoclássica desenvolveu para a agricultura vão precisar ser totalmente repensadas nesse novo cenário, né? Em que os alimentos vão redirecionar, o alimento ou a alimentação, aí é um termo, inclusive, eu tenho falado no nosso curso, em português, alimentos e alimentação são duas palavras distintas, em inglês é simplesmente food. Então, esses competidores não especificamente da produção alimentar para a nutrição humana, eles tendem a ampliar o seu papel durante o século XX, provavelmente na segunda metade do século XX, alterarão completamente o lugar, o papel e a função da agricultura e da produção de alimentos. Tem uma analogia interessante que está num artigo do Philip McMichael, que ele escreve que o jeito de produzir alimentos atualmente é a desterritorialização, ou seja, tirar o alimento das suas bases geográficas e sociais de onde ele é produzido. Ele chama isso de alimentos de lugar nenhum, alimentos sem território. Então, os alimentos sem território, o sistema, você sabe, é mais ou menos esse. Se vocês consultam esse website da BASF, lá tem a resposta que o setor convencional tem para essas questões, né? Então, é uma agricultura de grande escala, né? É uma agricultura para grandes cidades, com grandes supermercados, preparada em grandes quantidades, mas a população cada vez mais obesa. Então, é um pouco essa é a produção em série que esse modelo agroalimentar que produz alimentos desterritorializados de lugar nenhum, ele nos leva. E nesse processo, as grandes corporações têm um papel cada vez mais importante. Então, alcança meu óculos ali. Então, se nós temos mais ou menos 8 bilhões, obrigado, 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, né, sendo 7 bilhões de consumidores, em torno de 2 bilhões e meio de agricultores ou produtores, no meio disso, enfim, aquele formato de ampola está totalmente dominado por muito poucas marcas de grandes supermercados, de grandes redes,
E esse é um tema a ser estudado. Outro dia mesmo, semana passada, eu acho, na sala de aula, eu ainda provocava os alunos dizendo que a gente não tem um bom diagnóstico de como é que se dá o processo de abastecimento da população de Porto Alegre. Então a gente não precisa falar de Nova York, não precisa falar de Londres e de outros lugares, a gente pode começar falando de Porto Alegre, pode começar falando da região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, para saber que a gente mais ou menos segue os mesmos padrões desses outros países. Tá? Então, uma das coisas que também necessita, e é resultante desse próprio modelo, é uma preocupação cada vez maior com os rejeitos, com os dejetos. Existem vários tipos, né? Ou as perdas. Existem perdas na propriedade, existem perdas no supermercado, existem perdas no processamento, né? Então, e essas perdas variam segundo os diferentes países. Por exemplo, na Inglaterra, as perdas são muito maiores no desperdício dos alimentos em nível doméstico, enquanto nos países em desenvolvimento as perdas são muito maiores dentro da propriedade, por exemplo, dentro das digamos, da porteira para dentro. Então esse é um tema que nós não exploramos, que nós temos que elaborar estudos e pesquisas para que a gente tenha um diagnóstico mais claro sobre isso, certo? Eu gosto muito de um relatório que acabou de sair no ano passado, que é o International Panel of Experts for Sustainable Food Systems, em que eles consultaram uma série de experts liderados pelo Olivier de Schutter, que foi o antigo relator da ONU para questões alimentares, e ele mostra que o sistema industrial de produção de alimentos... Sim? Ah, ok. Talvez assim, isto. É isso, aí. Ok. O sistema industrial de produção de alimentos, ele tem uma série de gargalos e de limitantes que, enfim, que fazem com que ele opere com alto grau de vulnerabilidade e de desequilíbrios. Eu não vou aqui me deter muito nisso. Uma vez, quando eu comecei a dar aula de sociologia rural, a gente dava muita aula sobre modernização da agricultura. Chegou um determinado momento que eu enchi o saco de ficar criticando a modernização da agricultura pelos seus lados negativos. Eu acho que está na hora da gente também parar de chutar cachorro morto. Para mim é tão evidente os limites do sistema agroalimentar convencional que a gente não deve deixar de fazer a crítica, a gente não deve deixar de fazer esses estudos, mas a gente precisa dar o próximo passo. Então, uma série de elementos que o próprio de Schutter destaca no trabalho dele. Então, uma das coisas que eu acho que eu acho central e importante, que é que como o título da minha apresentação diz, que é um elemento fundamental para pensar sistemas alimentares sustentáveis, é pensar o lado da demanda. Eu, como sociólogo rural, estou fazendo um esforço para pensar não apenas o lado da produção de alimentos. Eu acho que é importante pensar transição sociotécnica, eu acho que é importante pensar agroecologia, eu acho que é importante pensar as mudanças nos padrões produtivos de uso dos recursos, solo, terra, sementes e assim por diante. Mas se nós não focarmos nas discussões sobre sistemas sustentáveis nos aspectos de saúde e nos aspectos da base nutricional desse sistema, nós dificilmente conseguiremos ser ouvidos e dar uma contribuição nesse debate. Eu gostei muito, na verdade, adorei o relatório que o Lawrence Haddad, que atualmente é o presidente do IFPRI, lançou, que chama-se Foresight Lead Expert Group, que é sobre Food System and Diets. Eu acho que é interessante esse relatório. O fato dele ter o título Dietas no livro, vocês não vão encontrar no relatório, vocês não vão encontrar nesse relatório mais uma receita de dieta maravilhosa para emagrecer.
não é disso que se trata. Esse documento é basicamente um documento de denúncia sobre como o sistema de produção de alimentos hoje ele é insustentável do ponto de vista da saúde pública. Por quê? Porque existe um enorme problema, uma verdadeira pandemia ou uma epidemia mundial de obesidade e sobrepeso que afeta em torno de 1,9 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, um percentual muito significativo. E especialmente nos países em desenvolvimento. Os países mais pobres são aqueles que têm mais problemas com má nutrição ou com nutrição inadequada, certo? Então essa é uma das grandes questões. E uma das questões muito interessantes desse relatório, ele mostra que internacionalmente, dos principais fatores que causam os fatores de risco à saúde humana, os três primeiros dependem da ingestão de alimentos, né? Que riscos das dietas, o problema da pressão alta e o problema da má nutrição infantil. Quer dizer, os três primeiros fatores de risco de vida estão relacionados às dietas. Se a população do mundo é 80% dela urbana, então nós temos aí uma mensagem clara em relação a esse grupo populacional, no sentido de que não há outro remédio, não há outra saída, não há outra solução que senão alterar a forma como se alimenta. E é isso que é, na minha opinião, o principal argumento para gerar sistemas agroalimentares sustentáveis. Não é apenas, não são os alimentos, não são os argumentos convencionais da oferta que nós vínhamos desenhando e que nós temos que, evidentemente, continuar defendendo, que estão relacionados aos aspectos da oferta alimentar. Se a gente observa, se a gente vai nos grandes relatórios internacionais, como, por exemplo, o Relatório Mundial de Nutrição, os estudos da FAO sobre questões climáticas, enfim, todos eles recomendam dietas com diretrizes que vão na direção da utilização de uma base alimentar diversificada, heterogênea, ambientalmente sustentável, baseada em grãos, completamente diferente do que o modelo convencional oferece. Ora, qual é a mensagem que está aí muito claramente dada para os agricultores, para os produtores de alimentos? Pessoal, existe um mercado em potencial para a produção de alimentos, fibras e matérias-primas que é diferente, né? Então, existe demanda. O argumento de que não existe demanda, não existe interesse, ou, entre aspas, não existe mercados para esses alimentos orgânicos, alimentos com essas características, isso é uma falácia, né? Isso é um dispositivo, como o Turan estava falando, é um dispositivo mental, ou antigamente se falava uma ideologia que a indústria convencional de alimentos vende e faz a propaganda toda noite na televisão, com Fátimas Bernardes da vida, inclusive com Jamie Oliver e outros tantos por aí. Então, essas são as questões que estão colocadas. Então, o consumo de frutas, vegetais, utilização de fontes de alimentação animal, aí vem a carne de forma moderada, né? E redução de consumo de ultraprocessados. Isso está na base, na raiz, do grande sucesso, e essa é uma das coisas que eu vi muito claramente lá em Londres, na Inglaterra. É impressionante a repercussão que tem o Guia Alimentar Brasileiro, né? E aqui no Brasil parece que ele é, no mínimo, mal... Ele é aceito, mas ele não é internalizado. Longe de ser alguma coisa daquilo que se possa se orgulhar ou de que estejamos, digamos, todos sabedores. E lá fora, o Guia Alimentar Brasileiro representa um enorme sucesso
e é citado por uma série de estudos. Então, como é que a gente... Então, eu estou levantando esses dois pontos. A insustentabilidade do sistema convencional, desse sistema que produz alimentos de lugar nenhum, a necessidade de incorporar os argumentos, as questões da saúde pública para repensar o sistema agroalimentar. Como é que a gente faz isso? Quais seriam os elementos, então, voltando ao título, e para ficar nos 10 minutos aqui, o título da minha fala. Quais seriam os elementos fundamentais para sistemas agroalimentares sustentáveis? Eu não vejo outra saída a não ser exatamente o movimento em contrário ao movimento da globalização alimentar, que é um movimento que podemos chamar de relocalização alimentar, valorizando aquilo que o Hilbery, num texto dele, de 2004, chama de um triângulo baseado em 3 elementos: processo, produto e lugar. Tá? Valorizar os produtos, a procedência deles, os produtos que têm uma identidade territorial e os produtos que têm um conhecimento, um saber fazer. Nesse sentido, a FAO, na verdade não a FAO, o High Level Panel for Experts, que fez um texto em 2013 sobre por que é importante investir em pequenos agricultores em segurança alimentar. Paulo, desconta aqui do meu tempo. A URGS é tão poderosa que ela fica assim mandando mensagens. Ué, aí, voltou. Isso. Então tem uma definição do que é um sistema alimentar sustentável. Um sistema alimentar sustentável são sistemas que asseguram a segurança alimentar e nutricional para todos de forma econômica, social e ambiental, de modo a satisfazer as necessidades nutricionais e alimentares para as gerações futuras. Ou seja, é uma definição bem genérica, mas que está aí colocada. As múltiplas dimensões, enfim, desses sistemas agroalimentares aí na dimensão social, ambiental, econômica e agrícola, envolvendo não mais apenas só o lado da produção, mas também o lado do consumo e os espaços urbanos, né? Então são sistemas alimentares localizados que pensam no conjunto das cadeias de produção, e é isso que nos leva a pensar, então, portanto, esse processo de transformação. De novo, volto aqui a esse texto, esse relatório do painel de expertos sobre sistemas sustentáveis, que mostra o seguinte, e isso para mim foi revelador, porque a gente aqui no Brasil, especialmente, enfim, não só no Sul, mas de uma maneira geral, a gente pensa ainda um pouco naquela ideia de que a transição para sistemas sustentáveis seria somente baseada na agricultura familiar ou na agricultura de subsistência camponesa. Tem muita gente que pensa nessa perspectiva. O que esse documento mostra é que a gente tem que pensar também uma maneira de fazer com que a agricultura industrial possa também se deslocar a sistemas mais diversificados e sustentáveis. Nós não vamos construir um sistema agroalimentar sustentável para abastecer toda a população se a gente não transformar o sistema convencional aí como ele está. Entendeu? Então a gente sai daquela armadilha, daquele discurso de quem vai alimentar o planeta urbanizado, quem vai alimentar os 9,5 bilhões de bocas, que é uma falsa questão do ponto de vista político e ideológico se a gente embarcar nessa discussão. Então, essa ideia de procurar uma mudança tanto de inclusão daqueles que estão fora dos mercados, como de mudar a maneira como estão inseridos aqueles que estão dentro do sistema convencional, me parece ser uma estratégia factível. Isso nos leva ao debate, às discussões sobre sistemas agroalimentares alternativos, de cadeias curtas, e isso nos leva a esse livro, que está sendo lançado hoje, né, Márcia?
Meu colega Márcio Gazola chegou aqui finalmente. Então, nesse livro, Sistemas Agroalimentares e Redes Cadeias Curtas e Redes Agroalimentares Alternativas, nós colocamos um subtítulo bem provocativo: Negócios e Mercados da Agricultura Familiar. É justamente para jogar no terreno do inimigo e lá onde ele acha que ele é mais forte, a gente apresentar uma alternativa para pensar essa forma. Então, eu não sou daqueles que acham que os campos, em oposição à ideia de que o sistema agroalimentar alimenta o mundo, a gente tem que criar uma outra globalização em que os camponeses vão alimentar o mundo. Então, cair nessa polarização, na minha opinião, é cair num maniqueísmo que a gente acaba dando um tiro no próprio pé, a gente acaba traindo os próprios argumentos que a gente tem. Então, eu acho que nesse sentido, e aí termino, Paulo, a ideia seria desenvolver uma nova geografia alimentar, e parte dessa nova geografia alimentar é essa agenda de pesquisa sobre mercados, agricultura familiar, nested markets, um pouco a Alison já comentou. Em vez de pensar um sistema agroalimentar centralizado, hierarquizado de forma vertical, pensar formas descentralizadas. Então, eu gosto muito daquilo que o professor Yandal sempre fala, ele já apresentou esse slide aqui umas quantas vezes, quando ele diz, olha, em oposição aos impérios alimentares, que ele muito bem descreve no livro dele, a gente tem que construir alternativas ou bypasses. E esses bypasses, eles têm várias características, mas o fundamental é o vínculo, né, dos agricultores dos produtores com os consumidores. Então, esse debate produção-consumo, cidade, campo, rural e urbano, ele se torna mais atual do que nunca, estimulado, comandado por essa discussão alimentar. Então, isso tem feito uma série de iniciativas interessantes, que muitas delas a gente está pesquisando, as pessoas que estão aqui nessa sala estão trabalhando sobre isso, mas eu acho que é uma agenda que se abre. Então, toda a discussão sobre agricultura urbana, alimentos nas cidades, estratégias de abastecimento, é uma agenda que faz parte da construção de sistemas alimentares sustentáveis ou cidades resilientes. A ideia da descentralização, de busca de mecanismos de logística que possam abastecer. Eu estou aqui usando um modelo aí de um pessoal da Holanda. Aqui o caso, acho específico, interessante, da rede Ecovida, pode ser, indica potencialmente soluções interessantes para alguns dos problemas que a gente tem visto. Os estudos sobre cooperativas, agroindústrias familiares também mostram nesse sentido. Isso é um trabalho aqui que o próprio Gazola fez, está publicado num capítulo desse livro. O trabalho sobre as cooperativas, as redes de cooperativas, eu vejo aqui na sala várias pessoas pesquisando isso. Eu acho que aí há, como a gente escreveu num outro livro, sementes e brotos daquilo que pode ser um outro sistema agroalimentar. Toda a discussão sobre hortas urbanas, sobre iniciativas colaborativas de compras, a Flávia, minha colega Flávia e a Potira estão trabalhando sobre essa temática e outros também. As discussões sobre uma outra gastronomia, uma outra maneira de ver os alimentos. Ainda está aqui o Jamie Oliver com a sua Food Revolution. Eu estou aqui tentando me segurar em relação a ele. E mais recentemente em relação ao Pacto sobre Políticas Alimentares Urbanas de Milão, em que o papel do Estado e das políticas públicas ele tem sido fortemente repensado. E aí termino mesmo, Paulo. Nesse sentido, eu e o Paulo e outros colegas, a gente está abrindo uma agenda de pesquisa, desculpe, eu não sei por que desconfigurou um pouco aqui, essa discussão sobre os mercados e os sistemas agroalimentares sustentáveis. Eu acho que aqui tem uma agenda importante de pesquisa, de estudos,
uma temática que era e ainda é vista com certa reserva, muitas vezes até por razões de natureza ideológica, mas a gente tem que discutir esses mercados, discutir essas relações entre produção e consumo e de como elas se dão e de uma forma relacional. A gente não acho que é importante fazer o estudo de caso, mas a gente tem muitos estudos de caso, tem muitas experiências, agora é o momento da gente dar o próximo passo. Então, nesse sentido aqui tem uma série de estudos, de publicações que têm saído, então eu vou terminar aqui com as minhas considerações sobre uma agenda. Então, o primeiro ponto que eu acho, Paulo, para concluir uma agenda é como produzir mais com menos. Né? Essa frase eu tirei dos trabalhos do Terry Marsden, que sempre cita isso. Né? Como é que a gente produz uma agricultura mais eficiente com menos uso de recursos? Né? Segundo, como a gente faz o scaling up ou scaling out dessas experiências e práticas alternativas e se libertar daquilo que tem sido chamado na literatura do localismo defensivo. Não adianta a gente ficar produzindo orgânicos para as elites urbanas ficarem comprando. Se for assim, a gente vai estar reforçando uma visão neoliberal dos mercados, uma visão que é para poucos. Então, acho que isso a gente tem que começar a discutir e tratar isso de uma forma bem tranquila. Como reduzir essa dicotomia entre comida e alimentos, que a gente sabe? Qual o papel das pesquisas socioeconômicas, da nutrição e da engenharia de alimentos para reduzir desperdícios? Acho que essa é uma agenda fundamental. E, finalmente, como retirar o alimento dessa invisibilidade, dessa questão do abastecimento. Eu fico por aqui, eu agradeço. Apenas eu quero fazer uma propaganda do nossa conferência, propaganda mesmo, tá, Paulo? Que a gente vai realizar no ano que vem. A Potira é a secretária do evento, a gente tem uma comissão executiva. Esse evento chama-se Agriculture and Food in Urbanizing Society. Vai acontecer aqui na URGS. E tem aí uma série de espaços em que vocês podem se envolver para participar da organização, para participar de uma rede de apoiadores. Tem uma reunião no próximo dia 27, às 17 horas. Depois vocês podem conversar com a Potira para se integrar nisso. Muito obrigado.